Você acorda antes do sol nascer. O despertador toca e o cansaço parece acumulado na sua alma. Se você vive na escala 6x1, sabe exatamente o que é viver para trabalhar e ter apenas um único dia para limpar a casa, resolver a vida e tentar respirar. Mas você já parou para se perguntar, por que o nosso tempo funciona assim? A resposta não está nos discursos políticos de ontem. Está escondida em um projeto secular de controle do corpo humano. O cansaço do brasileiro tem história, e ela é muito mais violenta e intrigante do que os livros da escola te contaram. Se você quer entender o Brasil de verdade, por trás das aparências, já clica no botão de se inscrever aqui embaixo. Esse canal foi feito para quem gosta de histórias sem filtro. E aproveita para deixar aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo a esse vídeo e qual é a sua escala de trabalho hoje. Eu quero muito conhecer a realidade de vocês. Agora, se prepara porque nossa viagem no tempo começa agora. O Brasil passou mais de 350 anos sob o regime da escravidão. Isso significa que a base de toda a nossa economia e da nossa cultura de trabalho foi construída sobre uma ideia perversa, a de que o trabalhador é uma máquina que deve operar até a exaustão total. Mas aqui entra a nossa primeira curiosidade oculta. No período colonial, a única folga que existia eram os domingos e os dias santos católicos. Mas não pense que era por direitos humanos ou descanso físico. A Igreja Católica exigia que esses dias fossem respeitados para que os escravizados fossem à missa e fossem catequizados. Era uma pausa para a alma ou para o controle religioso, não para o corpo. Quando o Brasil finalmente aboliu a escravidão em 1888, não houve nenhuma política de inclusão para os libertos. O mercado de trabalho brasileiro nasceu com a mentalidade de que a mão de obra deve ser barata, abundante e, acima de tudo, submissa. A ideia cultural de que reclamar de cansaço é preguiça nasce exatamente aqui. Dando um salto no tempo, chegamos ao início do século XX. Com o nascimento das primeiras grandes indústrias em São Paulo e no Rio de Janeiro, a situação do trabalhador era brutal. Homens, mulheres e crianças trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, 6 ou 7 dias por semana. Não existia férias, não existia aposentadoria e nem indenização se você sofresse um acidente. Se uma máquina cortasse seu braço, você era demitido e substituído no mesmo dia. Até que em julho de 1917, o caldeirão explodiu. São Paulo parou na primeira grande greve geral do país. Costureiras, sapateiros e padeiros cruzaram os braços. O estopim veio quando um jovem sapateiro chamado José Martinez foi assassinado pela polícia durante um protesto. O enterro dele virou uma das maiores manifestações da história do Brasil. Cerca de 70.000 pessoas tomaram as ruas. Sabe o que eles pediam? Coisas que hoje parecem básicas: jornada de 8 horas diárias, o fim do trabalho noturno para mulheres e a proibição do trabalho infantil. Sabe qual foi a resposta do governo na época? Declarar que greve era caso de polícia e mandar infiltrar espiões para prender os líderes. Na década de 1930, o presidente Getúlio Vargas percebeu que a panela de pressão estava prestes a estourar de novo. Se o governo não controlasse a insatisfação dos trabalhadores, o Brasil poderia sofrer uma revolução a qualquer momento. Foi assim que, em 1943, ele unificou as leis e criou a famosa CLT. Muitos livros de história antigos mostram Vargas como o pai dos pobres, um herói que deu os direitos de presente. Mas a verdade histórica é bem mais fria. A CLT foi uma estratégia política para acalmar o movimento operário. Vargas deu os direitos, mas em troca, colocou todos os sindicatos sob o controle estrito do Estado. E aqui vai mais um detalhe que pouca gente sabe. O direito ao repouso semanal remunerado, a folga paga,
só virou lei de verdade em 1949, anos depois da criação da CLT. Até então, se você folgasse no domingo, aquele dia era simplesmente descontado do seu salário no fim do mês. Mas como foi que fomos parar exatamente na escala 6x1 que tanta gente enfrenta hoje? Para entender isso, precisamos olhar para o ano de 1988, no fim da ditadura militar. Antes da nossa atual Constituição, a jornada padrão no Brasil era de surreais 48 horas semanais. Durante os debates da Constituinte, os líderes dos trabalhadores pressionaram por uma redução. O acordo final fixou a jornada máxima em 44 horas semanais. Foi nesse momento exato que a escala 6x1 ganhou força legal. Para encaixar as 44 horas semanais dentro da rotina das empresas, convencionou-se trabalhar 8 horas de segunda a sexta-feira e as 4 horas restantes no sábado. O que na época foi visto como um avanço por reduzir 4 horas de trabalho, quase 40 anos depois, se transformou em uma prisão invisível para milhões de brasileiros, especialmente nos setores de comércio e serviços. A história do Brasil nos mostra um padrão muito claro. Toda vez que o país tentou reduzir o tempo de trabalho, seja na abolição em 1888, na jornada de 8 horas em 1917, ou na criação da CLT, o argumento de quem estava no topo sempre foi exatamente o mesmo. A economia vai quebrar, as empresas vão fechar, o trabalhador vai ficar desocupado. A história provou que nenhuma dessas catástrofes aconteceu. O que aconteceu foi a evolução da sociedade. O debate atual sobre o fim da escala 6x1 não é apenas sobre números em um papel ou planilhas econômicas. É sobre dignidade. É sobre decidir quem é o dono do seu tempo e que tipo de vida o brasileiro tem o direito de viver quando larga o relógio de ponto. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha ele no grupo de WhatsApp da família ou do trabalho. Vamos fazer a história ser compreendida por mais pessoas. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.